Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. E nesse vídeo falarei sobre os custos de um funcionário para a empresa. Quanto custa um funcionário para a empresa? Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal para estar nos incentivando a produzir mais conteúdo para vocês. Pois bem, essa sempre é uma pergunta que os empresários se fazem, né? Quanto é o custo de um empregado para a empresa? Existe na legislação trabalhista vários direitos que o empresário tem que pagar ao seu funcionário. Pelo trabalho que ele é realizado durante o mês, ele tem que pagar o salário. Sobre esse salário incide férias, 13º, fundo de garantia, o empresário tem que dar vale transporte, o empresário tem que dar alimentação. Se o cálculo do custo for um cálculo bem aproximado, nós devemos incluir também, dentro desse cálculo mensal, a multa dos 40%, que um dia, né, vai ser calculada. Então, basicamente, nós temos uma média, né, de 8% do fundo de garantia. Nós temos também 1/12 de 13º, que significa 8,88 aproximadamente. Nós temos as férias, que representam 11,10% do valor do salário. Temos o vale transporte, que em média pode variar de acordo com a passagem, não é um percentual fixo, né? Depende de quanto o funcionário recebe de passagem, se ele mora longe, se ele mora perto, isso vai variar, mas uma média de 20% seria um percentual médio para estar colocando aí como os custos desse funcionário. Alimentação. A alimentação hoje gira em torno de mais ou menos 30%. É claro que vai variar do valor do salário, do valor do ticket de alimentação, mas esse é um número médio, né? É um percentual médio utilizado para compor esse cálculo dos custos. E mais essa multa dos 40%, né, sobre o FGTS, que teria que ser calculado, mas na verdade não é 40%, 40% o funcionário recebe, o empresário ele paga 50%. Se você avaliar, se você verificar, e aí incluindo também 26,8% da Previdência Social, que as empresas que não estão no Simples pagam, que é uma cota patronal, você já deve ter imaginado que isso aí já está passando de 100%. Por isso também você já deve ter ouvido falar que um funcionário ele custa o dobro do que normalmente paga, é mais o mesmo valor, mais o mesmo percentual. Isso não é muito certo, né? Algumas empresas podem chegar a ter um valor de 80% de encargos e direitos a mais do que se paga o funcionário, como outras podem ter uma faixa de 100%, 110% a mais do que é pago o salário do funcionário. Mas por que nós estamos falando isso? Porque isso é uma dúvida comum, isso é importante porque isso compõe, né, a tabela de custos da empresa, dos custos fixos, para saber quanto a empresa está gastando, efetivamente fazer um confronto com as receitas, saber se isso está sendo, a quantidade de funcionário, o custo que está sendo empregado na mão de obra, se isso está sendo satisfatório em relação ao faturamento, se não há necessidade de serem feitos alguns ajustes e por aí vai. Essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.